Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Vamos a mais um conteúdo, a mais uma notícia diretamente dos Estados Unidos, trazendo as últimas informações do jornalista Paulo Figueiredo. As últimas informações são bombas, 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 informações muito quentes e muitas denúncias. Essas informações vêm diretamente do jornalista Paulo Figueiredo. Vamos deixando os créditos para o jornalista na plataforma. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e deixe seu like, porque isso faz uma enorme diferença para nós aqui na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê este conteúdo. E não se esqueça de ativar o sino para mais informações sobre política. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Já havia contato direto entre o tráfico e o poder público. Então ninguém me contou isso. Ninguém me contou. Eu vivi isso. Como foi esse seu primeiro encontro com o Sérgio Cabral lá em numa comunidade? Foi no Complexo do Alemão? Ah, então Foi. tá bom. Como foi Eu esse não encontro? tenho áudio do vídeo por algum motivo. Foi no domingo, no show do Molejo, na época. Ele subiu pro meu camarote lá em cima, ficou no meu camarote lá, comeu, bebeu, me abraçou, me elogiou pra caramba. Eu já vi o vídeo. Você estava armado? Eu posso. Tava Você estava armado com um fuzil Sig Sauer na época, e duas pistolas na cintura, um fuzil Sig Sauer. Ele viu que você estava armado? Viu, me abraçou, me elogiou, me agradeceu por tudo que eu tava fazendo por ele, que eu não ia esquecer de tudo que eu tava fazendo por ele, que no futuro quem ia mandar no país mesmo era nós mesmos, que era tudo jovem, que elogiou minha juventude. Ele não ficou com medo de você estar armado? Com fuzil, Não pistola? ficou com medo não, tava ele e a equipe dele toda na época. O encontro, segundo Marcinho VP, rendeu ótimos frutos para Cabral. Como cabo eleitoral do Sérgio Cabral, você acha que conseguiu quantos votos para ele? Eu fui preso antes da eleição, né? Sim. As pessoas Mas a campanha continuou. a pedido meu, eu veio um mês antes da eleição. Fazendo campanha Eu preso pro em Sérgio Cabral. 5 de agosto, a campanha foi em outubro, mês de outubro. As pessoas que, a pedido meu, deram apoio total a ele. Você acha que conseguiu quantos deu votos? 50 mil votos para ele. 50 mil votos? 50 mil votos, pouca coisa. Porque não interessa a autoridade, não. O tráfico de droga financia campanhas políticas no Brasil, financia governo de estado, política de governo de estado, de deputados, de senadores. Deputados e senadores. Muitos de vocês não sabem, mas ele está se referindo ali especificamente ao Sérgio Cabral, que era o candidato do Lula no Rio de Janeiro. Sérgio Cabral, esse agora que faz resenha de filmes e livros e tudo mais, era o grande homem do Lula no Rio de Janeiro. Sérgio Cabral, afinal, fez a aproximação do Lula com o Eduardo Paes, para que o Eduardo Paes se tornasse garoto do Lula. Eduardo Paes, com quem eu trabalhava na época, era o maior anti-Lula do Brasil, era subrelator da CPI dos Correios, investigando mensalão, etc, etc, e inclusive tinha ido atrás do Lulinha, do filho do Lula, e o Sérgio Cabral, que foi a pessoa que fez essa aproximação, essa costura para colocar o Eduardo Paes como prefeito do Rio de Janeiro, isso em 2007, 2008, especificamente 2008. A esse período do estado do Rio de Janeiro, onde a esquerda criou ali uma aliança completa para as construções das Olimpíadas e da Copa do Mundo, uma roubalheira, assim, um negócio, e as obras do PAC, inclusive obras do PAC no Complexo do Alemão, que fizeram aquele negócio daquele teleférico estúpido do Rio de Janeiro, e muitas outras. Né? Então, assim, um conluio e uma corrupção gigantesca entre tráfico de drogas, né, que a gente está vendo aqui nas palavras do próprio chefe do Comando Vermelho, governo do Estado, governo federal e, posteriormente, até na própria prefeitura. E eu confesso que eu posso compartilhar uma história pessoal com vocês. Quando eu trabalhava, primeiro no governo do Estado, depois na prefeitura do Rio, eu lidei com a candidatura do Brasil. Primeiro eu fiz, vira e mexe, por algum motivo a gente tinha que fazer alguma ação em alguma comunidade. E eu me lembro especificamente de uma que eu lidei com a candidatura do Brasil como país sede para a Copa do Mundo de 2014, e peço desculpas a vocês por isso. Eu só estava fazendo o meu trabalho, né? Não posso nem dizer isso. Só estava cumprindo ordens. Não, eu naquela época achava
Eu era um jovem, como todo jovem, eu era estúpido, e eu achava que eu estava fazendo uma boa coisa naquele momento, e eu estava muito empolgado em conseguir que o Brasil fosse o país sede da Copa do Mundo para 2014. E eu me lembro que eu me engajei muito nisso, muito, né, trabalhando com o Eduardo Paes especificamente, que era secretário de Turismo, Esporte e Lazer, e um dos projetos que eu cuidava era esse. E aí nós tínhamos que fazer uma apresentação para a FIFA. E como europeus, cara da FIFA, etc., eles amam essa estética falida, favelada do Brasil, né? Ama ver foto de favela, ama ver gente descalça, jogando bola no morro, romantiza essas coisas. Nós fomos gravar uma série de vídeos sobre o Complexo do Alemão. Foi um negócio, foi até uma ideia bonitinha na época. Eu acho que fui eu que tive essa ideia. A gente botou as crianças do Alemão, de uma escola especificamente do Complexo do Alemão, para fazer um trabalho escolar, onde cada um ia fazer numa cartolinazinha o que significava para eles fazerem para o Brasil ser sede da Copa do Mundo. E aí a gente chamou uma equipe de vídeo e tal, aquelas coisas que era o Renato Pereira, na época, a turma dele, que fez aquela marquetagem toda, e a gente fez um vídeo que tocou o coração do povo, do complexo, do povo da FIFA, para botar essa história no Brasil. Mas por conta disso, estou contando essa história toda, porque eu tive que ir, naquela época, pela primeira vez na vida, eu tive que entrar no Complexo do Alemão e, obviamente, como eu sou cria do Rio de Janeiro, eu sei o que é entrar no Complexo do Alemão e eu estava com o meu na mão. Só que eu estava indo, e outras pessoas ali da equipe e tal, indo, e todo mundo tranquilo. Eu, para minha imensa surpresa, fui recebido na época, estamos falando aí de 2007, então é mais ou menos a época do Tropa de Elite, assim, sendo produzido, né? Então a violência no Rio completamente descontrolada. E eu tinha sido recebido, assim, de uma forma mais maravilhosa do mundo. Obviamente, e aí me explicaram que as pessoas lá da comunidade tinham falado com as lideranças comunitárias e que a nossa entrada estava absolutamente tranquila. Me lembra até um pouco aquela cena do Tropa de Elite, né, com a turma da ONG entrando tranquilo, com o traficante dizendo, não, tá tranquilo, tá tranquilo. E foi exatamente isso, né? Mas na época eu vivia essas coisas. E já naquela época, quem fazia o meio de campo entre os donos do morro e o poder público, para que as pessoas pudessem entrar nos morros tranquilamente, eram essas pessoas, eram esses assessores, eram esses líderes comunitários. Já havia contato direto entre o tráfico e o poder público. Então ninguém me contou isso. Ninguém me contou. Eu vivi isso há, caramba, quase 20 anos atrás. Então, tenham isso em mente quando vocês forem ler as seguintes notícias. CNN. Líder do PT critica mudança no PL antifacção e coloca governo como vítima. UOL. Por que governo Lula é contra classificar facção criminosa como terrorismo? G1. O governo é totalmente contra projeto que equipara facções a organizações terroristas, diz Glaze. E o aparato de defesa do narcoterrorismo é tão explícito que, vejam, até a Polícia Federal, essa Polícia Federal que prende idoso, mulher com batom, gente com a Bíblia, que fica lá na casa do presidente Bolsonaro verificando se o Bolsonaro está fazendo cocô, se está fazendo xixi, quem que está entrando, o que está fazendo, que vai levar o presidente Bolsonaro para Papudinha na semana que vem e tal. Essa mesma Polícia Federal publicou uma nota oficial sobre uma discussão ocorrendo dentro da Câmara. Não foi uma associação, não foi um ex, os familiares, não, foi a própria agência estatal, a Polícia Federal, publicou uma nota manifestando preocupação com as mudanças que o deputado Derrite fez no PL antifacção. E assim, eu ainda não sei a versão final do texto do PL e não quero entrar no mérito da discussão. O que é, para mim, bizarro por si só é a Polícia Federal reclamar e posar como se ela estivesse combatendo duramente o narcoterrorismo no Brasil e agora
Por causa do projeto do Derrite, ela não vai mais conseguir fazer isso. E isso, vocês desculpem, não dá. Eu pergunto a você que está me assistindo, o que caceta a Polícia Federal fez até hoje para combater o Comando Vermelho e o PCC? Ora, a advogada do tráfico, lá no Rio de Janeiro, foi gravada falando que recebeu o dinheiro de traficante e está solta. E estava na comissão, semana passada, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, cuja presidência é do PT, levando o projeto de lei para defender traficante. Ora, a Polícia Federal assiste o Lula recebendo e chupando o saco de um narcoterrorista, líder do cartel de Los Soles, na Venezuela. E até hoje não identificou uma. O Departamento de Estado de Justiça norte-americano já identificou. Olha aí, João, até eu estou confundindo o Departamento de Estado com Justiça. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, lá aqui dos Estados Unidos, lá longe, longe do Brasil, identificou, mas a Polícia Federal, essa Polícia Federal que está reclamando agora que com esse projeto do Derrite a gente não vai conseguir trabalhar. Essa Polícia Federal nunca identificou as ligações do narcoterrorismo com os outros países da esquerda latino-americana. Ah, que dó de vocês. É a Polícia Federal, que não tem nenhuma dificuldade em prender idoso, em identificar que o Paulo Figueiredo postou uma coisa falando mal do Alexandre nas redes sociais, indiciar bolsonarista é uma maravilha, mas combater narcoterrorismo eu nunca vi fazerem. Eu nunca vi, não sei vocês, me digam aí qual é a operação da Polícia Federal de combate ao narcoterrorismo. Um problema que é essencialmente um problema federal. As sanções... Então vamos para mais notícia no Conexão Política. Tudo que Lula não queria aconteceu. Envolto em mais uma crise, o presidente brasileiro volta a lidar com um novo ponto de desgaste internacional. Tudo que Lula não queria aconteceu. O presidente brasileiro apostava na COP30 para reposicionar o Brasil como referência mundial em liderança ambiental. Mas o que era para ser um evento simbólico de prestígio internacional se converteu a uma vitrine de desorganização, críticas, logística, protestos, invasões e casos que passaram a repercutir negativamente em veículos da imprensa do mundo inteiro. Nos últimos dias, a cerimônia em Belém tem enfrentado sucessivos problemas estruturais. Os altos preços das acomodações, relatos de conforto precário, alimentação com valores acima do normal, escassez de produtos em praças de alimentação e tumulto provocado por manifestantes indígenas comprometeram a imagem do evento. O caso da invasão à Zona Azul, setor restrito da conferência, tornou-se o ponto de inflexão de uma crise institucional em plena vitrine internacional. Na terça-feira 11, cerca de 50 manifestantes da Marcha Global de Saúde e Clima romperam o bloqueio de segurança da COP30 e tentaram acessar a área restrita destinada a diplomatas, jornalistas e negociadores credenciados pela ONU. Entre os manifestantes estavam indígenas Tapajós e integrantes do coletivo Juntos, com camisetas do PSOL. A ação foi mobilizada nas redes sociais da COP, de Ocupa COP. Segundo Tcheguan, 2 seguranças ficaram feridos e houve danos estruturais do evento. A ONU confirmou os incidentes e necessidade de intervenção emergencial. O jornal ainda relatou que oficiais do Corpo de Bombeiros montaram um cordão de isolamento para evitar novas invasões. A CNN dos Estados Unidos também noticiou os protestos, listando faixas com diretrizes "Nossa terra não está à venda". A emissora ouviu uma liderança indígena do povo Tupinamba, que declarou: "Não podemos comer dinheiro, queremos nossas terras livres da exploração de petróleo, de garimpeiros e de madeireiros ilegais". O jornal The Washington Post repercutiu outra fala crítica.
nesta vez de Augustin O'Connor, coordenador da Global, que relatou a sociedade que, que manifestantes gritavam: eles não podem decidir por nós, sem nós. Em protesto contra a exclusão de povos originários das mesas de decisões da conferência, a frustração com o governo federal também veio dos setores indígenas aliados da esquerda. Em entrevista a Reuters, produzida pelo jornal El País, a ativista Ellen Christine do movimento Juntos afirmou: a COP30 não representa o povo originário, a organização é voltada para os empresários, a exploração de petróleo na foz do Amazonas está destruindo o meio ambiente. Segundo o jornal português Público, os tumultos obrigaram o cancelamento das atividades programadas para o encerramento do segundo dia de conferência, 2 horas antes do previsto. Já o Le Monde, da França, destacou que o movimento indígena queria apresentar suas reivindicações dentro da Zona Azul, mas não deixaram entrar. A matéria inclui o relato do professor João Santiago, da Universidade Federal do Pará, que testemunhou o confronto. A COP30, pensada por Lula como vitrine de prestígio internacional, tornou-se ponto de derrota. O evento agora turbina o enfraquecimento do governo, a perda de apoio popular e o distanciamento de setores que antes sustentavam o PT. Tudo o que o presidente queria evitar aconteceu. É isso aí, pessoal. Então, a COP em Belém está sendo conforme... A COP30 em Belém não está sendo conforme o Lula esperava. Essas são as notícias que circulam pela internet. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de deixar seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.